Olá pessoal, bom dia. Aqui é a professora Juliana. Eu espero que todos estejam bem aí nessa situação toda que a gente está passando. Eu lembro que eu falei com vocês no e-mail que eu sou um pouco tímida para gravar vídeos, né? Então eu vou falar só um pouquinho agora e depois eu vou colocar uma apresentação para vocês sobre o artigo que eu havia enviado, né? Então, mesmo quem não tenha conseguido ler o artigo por qualquer dificuldade que tenha tido, esse vídeo já vai ajudar a entender bastante do que se trata, né, baseado naquelas perguntas que eu havia enviado para vocês. Mas antes de chegar lá nesse ponto de discutir com aquelas perguntas, né, que eu tinha enviado, eu vou falar um pouquinho, fazer uma introdução sobre vírus, sobre o vírus que causa a Covid, e depois a gente chega lá na discussão do artigo. Então, espero que seja proveitoso para vocês. Vamos lá. Então, pessoal, antes de entrarmos na discussão do artigo, entendendo a Covid-19 baseada em evidências atuais, vamos fazer uma pequena introdução e apresentar para vocês o que são os vírus. Os vírus são partículas, né, muito pequenas, consideradas parasitas celulares obrigatórios. Isso significa que esses micro-organismos eles só conseguem se replicar utilizando componentes da célula que eles estão infectando. Ou seja, eles dependem desse ambiente celular para se reproduzir e se multiplicar. Falando um pouquinho sobre a estrutura dos vírus, todos os vírus eles são compostos por algum material genético, seja RNA ou DNA, e esse material genético ele pode tanto ser fita simples quanto fita dupla. Esse material genético está envolvido por uma camada proteica que a gente chama de capsômero, né? Então formado por diversas proteínas, formando estruturas das mais diversas. E alguns vírus, que são chamados vírus envelopados, eles possuem uma membrana externa a esse capsídeo, que é composta por proteínas, muitas vezes glicoproteínas, que formam o que a gente chama de espículas. Os vírus, então, eles utilizam a superfície, proteínas da superfície das células que eles vão infectar para interagir e assim adentrar as células. E depois que eles entram nessas células, eles vão causar dano a essas células, elas vão morrer, o vírus vai passar para outras células e aí a gente vai ter a doença propriamente dita, o dano tecidual. Aqui nessa figura, a gente tem vários exemplos de vírus, dos mais diversos possíveis, justamente para mostrar essa diversidade de células infectadas por vírus. Então, aqui a gente tem o vírus do mosaico do tabaco, que infecta plantas, aqui no caso, ele foi primeiramente descoberto infectando a planta do tabaco, e ele causa manchas nas folhas dessas plantas. Aqui a gente tem o adenovírus, que é um vírus envelopado também. Ele normalmente causa doenças em humanos como conjuntivite, bronquite, pneumonia. O vírus da influenza, que também é um vírus envelopado e que causa doenças respiratórias. E aqui esse vírus bastante interessante, que é o bacteriófago, que é esse que está representado aqui em cima, e que ele é um vírus que infecta bactérias. Falando especificamente do vírus SARS-CoV-2, que é o nome dado ao vírus que causa a Covid-19, esse vírus, como a gente observa aqui, ele é um vírus envelopado, porque a gente observa essa camada aqui, externa, né, ao material genético, que é RNA fita simples, e esse material genético ele está envolvido por proteínas aqui denominadas como N, que são proteínas do núcleo capsídeo, que envolve esse DNA fita simples. E no envelope desse vírus SARS-CoV-2, a gente tem três proteínas. A proteína E, de envelope, a proteína M, de membrana, e a proteína S, de espícula, spike em inglês. Essa proteína é que vai ser envolvida na interação do vírus com a célula hospedeira. Como que esse vírus, então, ele adentra as células a serem infectadas? Então, como eu disse,
uma interação entre a proteína spike e um receptor na membrana da célula-alvo. Isso vai fazer com que o vírus entre na célula e dentro da célula ele vai liberar o seu RNA fita simples. E esse RNA fita simples ele vai ser utilizado pela maquinaria celular para levar a produção, a tradução de proteínas virais. Aqui a gente está vendo as proteínas S, M, E. E isso tudo vai ser empacotado lá no retículo endoplasmático e no Golgi, para depois o vírus conseguir sair da célula e ser capaz de infectar outras células. E esse movimento do vírus aqui dentro da célula, ele causa morte celular, consequentemente perda de função. Especificamente no SARS-CoV-2, as proteínas spike do vírus, elas interagem com o receptor ACE2 na membrana das células epiteliais dos alvéolos pulmonares. Então, a infecção, ela acomete, primeiramente os pulmões. Essa proteína, esse receptor, é uma proteína conversora de angiotensina que está presente em diversas células, principalmente nas células pulmonares. Também foi descoberto que existe uma outra proteína, no caso aqui uma enzima, também na membrana das células dos alvéolos pulmonares, chamada de TMPRSS2, que auxilia nessa entrada do vírus nessas células. Aí, como eu havia dito, a partir do momento que o vírus entra, o seu material genético é liberado na célula e ele contém informação para replicação, para fazer mais cópias desse material genético, para produção de proteínas virais, tudo isso utilizando também a maquinaria da célula, nesse chamado complexo de replicação. E aí, com o auxílio do retículo endoplasmático e do Golgi, novas partículas virais são montadas e depois essas novas partículas são liberadas para o ambiente extracelular, sendo capazes de infectar, de entrar em outras células. Falando agora do artigo propriamente dito, foi um artigo publicado em fevereiro de 2020, e com aquelas perguntas que eu havia mandado para vocês, a gente vai conseguir dar uma passada sobre o assunto principal do artigo, e eu também vou trazer alguns dados novos. Então, em relação à primeira pergunta, esse artigo foi publicado em fevereiro de 2020. Pelo que se sabia na época, o vírus SARS-CoV-2 foi derivado de qual animal? No artigo, fala-se sobre os morcegos, E só que mais recentemente viu-se que não foi uma transmissão direta. Teve um animal intermediário que é aquele pangolim, que é parecido com o tatu que a gente tem aqui no Brasil. Então, provavelmente foi dessa forma que o vírus saltou de animais para chegar até humanos. Qual a taxa de mortalidade identificada na época para a doença causada pelo SARS-CoV-2? No artigo, ele tinha dados apenas da China e a taxa de mortalidade era de 2,82%. No Brasil, dados mais recentes apontam uma taxa em torno de 3%. Então, taxa de mortalidade significa o número de pessoas doentes, número de pessoas mortas em relação a uma população, independente de se esteja doente ou não. Então, normalmente são 100 mil habitantes. Esse site aqui é muito interessante, ele chama COVID Visualizer. E ele dá uma informação quase em tempo real do número de casos da doença em qualquer país. Você aponta para cima do país e aí ele abre uma janelinha como essa aqui, mostrando os dados mais atuais. E aí, interessante que eu consegui extrair desses dados é também um outro ponto que o artigo não aborda, que é a taxa de letalidade, que é diferente de taxa de mortalidade. Taxa de letalidade é o número de pessoas que morrem em relação às pessoas que têm a doença. E no mundo, no dia que eu olhei esses últimos dados aqui, que foi anteontem, 6,7%, no Brasil em torno de 6,05% das pessoas que têm a doença estão morrendo. Claro que esses números eles são
estimados porque não se sabe exatamente quantas pessoas estão infectadas devido a toda aquela discussão sobre subnotificação, sobre falta de testes, né? Mas é um dado interessante a se pensar. Pergunta 3. Quais as comorbidades mais associadas à doença? O artigo cita 3. Diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. E até hoje essas são as 3 comorbidades que mais, né, estão presentes nas pessoas infectadas com o coronavírus. Não podemos esquecer que há muitos casos, né, de pessoas que não têm qualquer outra comorbidade e que estão ficando doentes por Covid-19. Qual o receptor do SARS-CoV-2 presente nas células do hospedeiro e qual a consequência dessa interação? Então, já tinha falado sobre isso na introdução, né? O receptor é esse ACE2, presente em células humanas, principalmente células do epiteliais do alvéolo pulmonar, e a consequência dessa interação é que o vírus consegue adentrar a célula, ali se replicar e depois infectar outras células. Quais os principais sintomas dos pacientes diagnosticados com a doença relatados pelo artigo? O artigo fala dificuldade de respirar, tosse, febre, mas existem outros sintomas também que estão presentes, como dor de cabeça, dor muscular. E aí tem um dado interessante que eu estava estudando, que, né, então aqui é um gráfico mostrando o número de pessoas que relataram os sintomas. Então estão aqui, ó, febre, fadiga muscular, tosse, dificuldade para respirar. E aqui também vemos um outro sintoma, diarreia, e um super, assim, inesperado, que é a perda de olfato, que está sendo relatado por muitos pacientes. Quais as principais complicações? A principal complicação relatada no artigo, e é o que a gente tem observado, é a angústia respiratória. Daí a necessidade daqueles respiradores, né, que tem se falado tanto, para fazer essa ventilação mecânica e auxiliar esses pacientes. Na ausência de tratamentos efetivos, qual a melhor forma de prevenção? Né? Além do tratamento, na ausência de uma vacina. Né? E o artigo fala, basicamente, o que a gente tem ouvido, né, das recomendações do Ministério da Saúde e de outros órgãos, que é a higiene pessoal, então lavar as mãos frequentemente com água e sabão, evitar de todas as formas possíveis liberar partículas no ar, então usar, se for tossir, usar o cotovelo para cobrir, né, o rosto, máscaras, manter distância segura e o artigo fala, né, bem categoricamente do isolamento social, que aí faz com que se tenha menor transmissão do vírus. E aí agora eu vou propor dois novos pontos de discussão para vocês, que são conceitos que a gente viu aqui nessa apresentação, que estavam lá no artigo, e que a gente pode ir adiantando, né, para pensar depois quando as aulas voltarem. Então, uma discussão parte 1, que eu chamei assim, né, o que são glicoproteínas, qual a sua importância, o que são proteínas de membrana e proteínas transmembranas, o que são receptores de membrana. E na parte 2, entrando mais na parte de biologia molecular, o que são ácidos nucleicos, DNA e RNA, o que é replicação, transcrição e tradução, e que interessante, né? Como que um RNA fita simples, que é no caso do vírus, pode levar à síntese de proteínas. Aqui são todas as referências que eu usei para poder fazer essa apresentação. Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais.